Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal. Hoje, quinta-feira, 3 de abril de 2025, você acompanha os seguintes destaques. Tenente do BEP diz que Vasco e Flamengo não poderá ser em São Januário. Fábio Carille revela que jogadores utilizaram oxigênio extra no vestiário. E tudo sobre o jogo da Sul-Americana, a tabela de classificação e o próximo jogo do Gigante. Se inscreva no canal e se junte à nossa família. Aqui todo dia é dia de falar de Vasco. Começamos nosso vídeo com as rapidinhas. O prefeito da cidade de Maricá, Washington Quaquá, afirmou que irá fazer uma proposta ao presidente Pedrinho para a compra das ações da Vasco SAF. O dinheiro utilizado seria de um fundo soberano da cidade, abastecido com royalties do petróleo. Segundo o Quaquá, o fundo possui 2 bilhões de reais. O Vasco fez uma sondagem pelo atacante Matheus Moraes, de 24 anos, que está atuando no Maringá. Segundo a jornalista Monique Vilela, o contato do Vasco interessou o jogador. O Maringá quer negociar 50% dos direitos por 3 milhões de reais. E hoje tem Vasco em campo pelo Brasileirão Sub-20. Após golear o Flamengo, a equipe enfrenta hoje o Atlético Goianiense no estádio Nivaldo Pereira, o Nivaldão. Em caso de vitória, o time entra na zona de classificação para as quartas de final. O jogo não terá transmissão pela TV. Agora sim, vamos falar de Copa Sul-Americana. O Vasco empatou então seu primeiro jogo contra o Melgar por 3-3 e soma 1 ponto por enquanto em uma partida. O jogo de hoje entre Puerto Cabello e Lanús na Venezuela será importante para o andamento do grupo. A partida começa às 7 horas no estádio Misael Delgado. E o próximo jogo do Vasco na Sul-Americana é terça-feira. Sábado agora já tem Corinthians, terça-feira Vasco e Puerto Cabello em São Januário, 9h30 da noite. É o Grupo G da Copa Sul-Americana. O técnico Carille revelou que alguns jogadores precisaram utilizar oxigênio extra na partida de ontem. Ele foi perguntado se as substituições trouxeram o Melgar para dentro do campo do Vasco e isso teria influenciado no empate. Vamos ouvir. Oxigênio, só da linha defensiva ali 3, né? Menos o João pedindo. Outros jogadores no intervalo só aguentam mais 10, 15 minutos. E aí a gente começou a desfazer da bola e viemos para trás, não conseguimos sair, jogadores se sentindo muito lembra ali. Não é desculpa isso. Em cima de tudo que aconteceu, das circunstâncias, a gente tem que comemorar esse ponto, mas eu sei que um pouquinho mais de atenção a gente poderia estar levando 3 pontos daqui. Independente dos jogadores que você coloca no campo, a sua ideia nunca é trazer. Coloquei o Ryan como 9, que é um jogador de velocidade, o Adson, que é um jogador que está voltando, que a gente sabe que tem velocidade também com drible para ficar mais com a bola, mas infelizmente não funcionou. Infelizmente não funcionou e me desculpa, Carille, as suas substituições, algumas, né, não todas, mas algumas ali, principalmente do meio do segundo tempo para frente, trouxe sim o Melgar para dentro do campo do Vasco. No aproveitamento do Carille, agora em 14 jogos, são 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O ataque marcou 23, a defesa sofreu 14 gols. O aproveitamento total é de 57%. Repito, ainda contando com os números do Carioca, mas 57% é um bom número. Na artilharia do Vasco 2025, o Verratti marcou mais 2 e chegou a 10 gols no ano, meu amigo. O homem não para de fazer gol, é impressionante. Felipe Coutinho também deixou o seu e tá ali, né? 15 gols da dupla Verratti e Coutinho, né? Com certeza sendo diferenciais nessa campanha do Vasco. Entre os artilheiros gringos da história do Vasco da Gama, o Pablo Verratti se igualou a Germancano com 43 gols marcados. O primeiro ainda é o uruguaio Vidia Doniga com 83. Ah, meu amigo, esse aqui eu acho que é muito difícil de buscar. Mas vamos aí, né? Verratti, então,
agora com um golzinho, marcando aí, por exemplo, contra o Corinthians, se isola como o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Mas eu queria falar com você agora sobre a decisão, ainda não está oficializado, mas o tenente-coronel do BEP, vou aqui pegar o nome dele. O BEP, para quem não sabe, é o Batalhão Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, responsável por fazer a segurança nos jogos, né? Principalmente quando é clássico. Então, vou pegar aqui o nome dele, ó, Tenente-Coronel Eduardo Monteiro, comandante do BEP. Segundo ele, tá? Abre aspas, em São Januário esse jogo não vai acontecer, tá? O Vasco fez um pedido, o presidente Pedrinho enviou um pedido pro BEP, né, que quer jogar contra o Flamengo em São Januário. Não faz mais sentido o Vasco ficar jogando no Maracanã. O Maracanã hoje é considerado a casa de Flamengo e Fluminense. Você vai no vestiário, tem Flamengo, tem Fluminense. Você vai nos bares, estão vendendo agora até name rights. Tiveram autorização para vender name rights no estádio público. Então, um dia o Maracanã foi de todos. Hoje, infelizmente, apesar da luta do Vasco, não é mais, né? Com a ajuda do governador aí, tomaram de assalto o Maracanã. Então o Vasco quer jogar em São Januário. E aí a polícia vem e fala, não, em São Januário não pode ser o jogo porque a gente não consegue dar segurança a esse clássico. E aí eu te pergunto, Fla-Flu no Maracanã teve tiro nos arredores do estádio, teve correria, teve briga. Aconteceu alguma coisa com o Maracanã? Não. Vários estádios do Brasil tem briga generalizada na porta, nos arredores, dentro. E só São Januário, só o Vasco tem essa questão. E é só contra Flamengo e contra Fluminense. O clássico contra o Botafogo tá liberado. Então, assim, por que tem confusão, tem tiro, arma de fogo no Maracanã e não acontece nada? O Flamengo pode mandar qualquer jogo lá e o Vasco não pode jogar em São Januário. Alguém tenta me explicar racionalmente isso, sabe? É isso. Quando a gente fala contra tudo e contra todos, vem uns desgraçados falar que a gente tá chorando. Não, esquece isso. Esquece o caçamba, pô. O Vasco é o único clube na Série A que não tem direito de mandar todos os seus jogos em casa. Por conta de polícia. E aqui, assim, não tô falando que é fácil o trabalho da polícia, nem quero entrar nesse mérito. Mas eu quero entender a diferença de tratamento. Porque só o Vasco da Gama não pode mandar um clássico no seu estádio. E veja bem, se a torcida do Vasco fizer merda, eu acho que tem que ser punida. Aqui não tem passação de pano, aqui não tem... que não é uma análise clubista, tá? Mas hoje não existe nada que impeça o Vasco de jogar em São Januário o clássico contra o Flamengo ou contra o Fluminense, tá? O Vasco até disse, se você, né, nas entrelinhas, se vocês são incompetentes e não conseguem fazer a gente jogar em São Januário com a torcida adversária, a gente aceita até jogar com portões fechados, tá? E tentaram distorcer isso aí. Teve jornalista flamenguista que tentou distorcer isso aí, falou que o Vasco estava pedindo para jogar com portões fechados. Mentira! O Vasco quer que a torcida do Flamengo possa entrar no estádio. Mas se a polícia não conseguir dar a segurança, aí o Vasco aceita jogar também com os portões fechados. É mais uma decisão lamentável que prejudica e muito o Clube de Regatas Vasco da Gama. E Pedrinho, não aceita jogar no Maracanã. Vai pro Newton Santos, vai para Manaus, vai jogar no Japão. Mas no Maracanã não aceite. Pelo menos vamos tirar esses safados aí da zona de conforto deles. Você que não viu a minha live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, tem um card passando aqui, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações, comentários e muito conteúdo do Vascão da Gama. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.